a única maneira de não se tornar um policial é se fazer um guerreiro. É um pouco isso o que me parece. Boa tarde. Vamos aproveitar o gancho do Acácio, porque essa ideia do guerreiro, de contribuição para a guerra em curso, trabalhar de uma maneira um pouco passando. No próximo que a gente vai lançar agora, que estou traduzindo também, que é o Tudo Deu Errado, Viva o Comunismo, vai sair agora, nesse próximo semestre, toda uma parte do texto, no primeiro texto do livro, que se chama Isso Não É um Programa, é dedicada a um exame da figura do guerreiro no plástico. Isso, na verdade, me suscita muito o final, a tua fala me suscita muito o final do caráter destrutivo do Benjamin. Que é um texto de cabeceira, praticamente, que é aquela ideia de que não... o caráter destrutivo vive do sentimento não de que a vida vale a pena ser vivida, mas sim de que o suicídio não compensa. E eu acho que toda a discussão do Qigong está um pouco atravessada por essa dimensão de uma fragilidade da presença. No sentido, já que a gente já chamou o Dasein aqui, no sentido dessa fragilidade entre corpo, da fragilidade da constituição binária, como a Camila chamou a atenção, entre corpo e mente, entre natureza e cultura, de todas essas fragilidades que tentam dar conta de construir, ou seja, em cima das quais, portanto, toda aquela dimensão de fundamento, digamos assim, a gente pode pensar, por exemplo, no estruturalismo levi-straussiano, de que as estruturas fundamentais de parentesco, a lei de interdição do incesto, seria uma espécie de fundamento para a constituição de qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de constituição de vida, ou seja, essa suplantação desse vazio, que na realidade somos, enquanto corpo e mente, vamos dizer assim, nessa ideia mais tola, digamos assim, é que o Qigong tenta, de alguma maneira, estabelecer a sua empresa, vamos dizer assim, o seu modo de pensamento. Mas antes, eu só aproveitei o gancho para falar do Benjamin, porque eu acho que essa questão da fragilidade vai voltar a aparecer. Eu queria começar lendo 3 pequenos fragmentos, 3 trechos, e depois fazer um pequeno comentário para não alongar muito mais também. Antes, a experiência de tradução é muito interessante, já aproveitar para falar um pouco disso, porque essa história de serem anônimos, e fica uma coisa meio que, mas quem que pouco interessa, assim, quem são, mas de algum modo tem uma coisa muito interessante na hora de traduzir, a diferença estilística. Então, se você pega um primeiro texto, como, por exemplo, Introdução à Guerra Civil, que é o primeiro, e você pega o segundo texto, são textos muito diferentes estilisticamente, do ponto de vista de redação. E se você pegar, inclusive, por exemplo, o texto que não foi incluído aqui, que o Peter decidiu publicar como cordel, que é o Como Fazer, inclusive é uma voz feminina. O texto é escrito em voz feminina. E como, por exemplo, agora no Tudo Deu Errado, Viva o Comunismo, também a gente tem Isso Não É um Programa, que é um texto que deu bastante trabalho para traduzir. Tem uma tradução já brasileira já rolando, uma tradução interessante, que me ajudou bastante, inclusive, porque... Dali do Léo, da Glac. Então, porque na realidade é um texto super, absolutamente... eles chamam canalhas, os imbecis dos negrianos, e por aí vai, E esse tem muita linguagem coloquial, assim, Então, tem uma dimensão. E você passa para o segundo texto do livro, que se chama Ecografia de uma Potência, que é uma primeira... Desculpa, mas que no fundo também mostra que os italianos eles gostam de tretar, Eles são afeitos à guerra. E se prestar atenção, tem uma idolatria pelos italianos, assim, porque tudo isso não é um programa, é uma reivindicação de mais de 77 italiano e uma espécie de vamos obliterar mais de 68. 68 mais 77. E aí tem uma dimensão que você passa para o segundo texto do Tudo Deu Errado, que é a Ecografia de uma Potência, é uma primeira pessoa feminina absolutamente de um rigor teórico e de uma estilística absolutamente
deliciosa de traduzir, assim, muito mais tranquilo, assim, do ponto de vista de tradução, muito mais... então tem essas diferenças assim, que aparecem e que são coisas que já não vão aparecer nos dois comitês, né? Nos dois livros do comitê que saíram pelo N-1. Né? Aos nossos amigos isso aparece em algum momento, digo que fiz a revisão, né? E o agora eu traduzi também, e aí tem uma coisa mais unívoca, uma voz só que fala o livro todo. Né? Então o Tikkun tem uma coisa um pouco diversa, assim, né? Então tem essa coisa mais plural mesmo. Assim, né? Mas eu queria só começar lendo esses pequenos fragmentos para depois retomar essa ideia, justamente naquele ponto que a Camila falou, que na realidade isso aqui é um texto que também passa por uma ideia de filosofia da linguagem, de ontologia, e eu acho que os trechos mais, claro, além de toda a dimensão de uma potência política e tudo mais, e essa reivindicação de uma espécie de escritura que não é nem teoria e nem um panfleto, mas uma espécie de tentativa de ação, gesto por meio da escritura, vamos dizer assim, né? Um gesto político por meio da escritura, que eu acho são partes bem interessantes. E é no momento do segundo texto desse... Do segundo texto, que se chama Uma Metafísica Crítica Poderia Nascer como Ciência dos Dispositivos, num pequeno fragmento que eu vou ler, desculpe que é talvez um pouco longo, mas acho interessante. Imaginemos na página 198, imaginemos uma civilização cuja gramática levaria em seu centro, notadamente no emprego do verbo mais corrente de seu vocabulário, uma sorte de vício, uma falha tal que tudo seria percebido segundo uma perspectiva não apenas falsificada, mas na maioria das vezes mórbida. Imaginemos o que ocorreria, então, com a fisiologia comum de seus usuários, com as patologias mentais e relacionais, com a diminuição vital a que estes estariam expostos. Essa civilização, por certo, seria inabitável e produziria apenas, em qualquer lugar por onde se estendesse, desastre e desolação. Essa civilização é a civilização ocidental. Esse verbo é obviamente o verbo ser. Isto é, o verbo ser não em seu emprego auxiliar ou relativo à existência, que é relativamente inofensivo, mas em seu emprego de atribuição. Esta rosa é vermelha. E no seu emprego de identidade, a rosa é uma flor, que autorizam as mais puras falsificações. No enunciado, esta rosa é vermelha, por exemplo, empresta ao sujeito rosa um predicado que não é seu, que, antes, é um predicado da minha percepção. Sou eu, que não sou daltônico, que sou normal, que percebo entre aspas, que percebo este comprimento de onda como vermelho, entre aspas. Dizer eu percebo a rosa como vermelha já seria menos capcioso. Já o enunciado a rosa é uma flor permite que eu me apague oportunamente atrás da operação de classificação que eu faço. Seria mais conveniente dizer eu classifico esta rosa entre as flores. Esta que é a formulação comum entre as línguas eslavas. Em seguida, sem dúvida fica evidente que os efeitos do de identidade têm um alcance emocional de todo distinto, uma vez que permitem dizer sobre um homem que tem a pele branca é um branco, de alguém que tem dinheiro é um rico, ou de uma mulher que se comporta mais livremente é uma puta. Aqui, de forma alguma, é o caso de se denunciar a suposta, entre aspas, violência de tais enunciados, e assim preparar o surgimento de uma nova polícia da língua, de uma political correctness ampliada, que esperaria que cada frase levasse consigo sua própria garantia de cientificidade. Trata-se, isso sim, de saber o que se faz, o que se nos faz quando falamos, e de saber isso juntos. Esse primeiro trecho. Um pouco antes, eles estão analisando o Ernesto de Martino, né, e os textos do de Martino sobre magia, e ali eles comentando sobre o Bloom, sobre essa figura, um homem qualquer, esvaziado, né, contemporâneo, eles dizem o seguinte: e se hoje, então vamos falar da presença, né?
Há, na era do Bloom, uma crise generalizada da presença. Isso acontece apenas em virtude da generalidade da presença, da generalidade da economia em crise. A economia ocidental moderna, hegemônica da presença constante. Economia que tem como característica própria a denegação da própria possibilidade de sua crise por meio da chantagem do sujeito clássico, regente e medida de todas as coisas. O Bloom aponta de modo historial o fim da efetividade social mágica dessa chantagem, dessa fábula. A crise da presença entra novamente no horizonte da existência humana, mas a ela não se responde da mesma forma como no mundo tradicional. Não se a reconhece como tal. Eles estão fazendo uma distinção entre como as sociedades ditas tradicionais e a sociedade dita moderna, digamos assim, ocidental, lida com essa precariedade da presença ao mundo. Na era do Bloom, a crise da presença se torna crônica e se objetiva em uma imensa acumulação de dispositivos. Cada dispositivo funciona como uma prótese existencial que se administra ao Bloom para permitir-lhe sobreviver na crise da presença sem que a perceba, para que nela permaneça dia após dia sem sucumbir. Um celular, um psicólogo, um amante, um sedativo ou um cinema conformam espécies de muletas bastante convenientes, desde que se possam mudá-las de vez em quando. Considerados de modo singular, os dispositivos são as fortalezas erigidas contra o acontecimento das coisas. Tomados em massa, são o gelo seco que se espalha sobre o fato do que cada coisa, em sua vinda à presença, carrega consigo um mundo. O objetivo? Manter a todo custo a economia dominante mediante a gestão autoritária, em todo lugar, da crise da presença. Instalar planetariamente um presente contra o livre jogo das vindas à presença. Em poucas palavras, o mundo se enrijece. E para terminar essa sequência de 3 trechos, eu vou trazer um trecho do livro que eu estou traduzindo ainda, que é o Tudo Deu Errado, Viva o Comunismo. Eu tenho um programa, tá? Bom, pois o anti-humanismo mais selvagem das ciências humanas, por exemplo, está anos-luz atrasado diante da medicina que cura o homem vivo a partir do paradigma anatômico do cadáver, o qual vê apenas corpos fatiados, doenças mentais organicamente tratáveis, fenômenos de imunodeficiência ligados provavelmente a uma falta de gratificação do sujeito. A ética que daria um sentido político ao fato de estar no mundo, ou de nele não estar mais, dissolve-se no ácido superpotente do biopoder. A vida orgânica, assexuada, tornada heterônoma sob o efeito de um meio ambiente tóxico, torna-se o objeto ininterrogável do poder de fazer viver e de deixar morrer. Encontrar um sentido para uma vida que pertence às sondas, aos microscópios e aos espéculos de mãos alheias, aos artefatos desapaixonados da ciência, já é uma urgência política central. É através desses corpos que nos foram arrancados pela biopolítica como se estivessem condenados a uma ressurreição clínica independente de nossos atos e escolhas, e talvez obrigado por estes, que o feminismo estático quis de início se libertar. Essa aqui é uma voz feminina falando, é um texto muito interessante. Ele respondeu à chantagem de um desejo unívoco que ignorava seu prazer por meio de um discurso cru sobre a anatomia feminina, relegado até os anos 60 aos equívocos dos murmúrios, à penumbra dos confessionários e aos quartos de dormir, entregues à tortura dos abortos clandestinos. O pudor, sem dúvidas, foi o dispositivo de dominação mais fino com o qual as mulheres tiveram que lidar, pois é um sentimento de si culpado exteriormente, mas cuja prova performativa de existência está no fato de que ele seja reproduzido pelo próprio sujeito que o sofre. A vida privada se torna então o abrigo seguro contra a ameaça dessocializante da vergonha. Ser para si mesma a fonte possível de uma desonra acachapante, cujos mecanismos de produção são incontroláveis, foi a chantagem que o desejo patriarcal fez pesar sobre as mulheres através de seus corpos. Todo desfuncionamento ou sintoma duvidoso, todo caráter impudico
ou manifestação de desejo heterodoxo desse corpo, que de toda maneira deveria ser dócil, foi reprovado como moralmente inaceitável. O corpo da mulher, com seu funcionamento hormonal delicado, com seu prazer complexo rodeado por um silêncio aviltante, apesar de tudo permaneceu como continente negro de toda boa intenção emancipadora. O que a civilização fez ao corpo das mulheres não é diferente do que fez à terra, às crianças, aos doentes, aos proletários, enfim, a tudo aquilo que não tem permissão para falar. Portanto, e de modo geral, aquilo que os saberes poderes do governo e da gestão não querem escutar e que, por isso, é relegado à exclusão de toda atividade reconhecida, ao papel de testemunha. Mas qual é a diferença entre a testemunha modesta, a testemunha que veicula ao se apagar por trás de uma pretensa objetividade científico-econômica, relações de poder incontornáveis no interior do seu sistema teórico, até o sujeito moderno, digamos assim, aquele que se apaga dizendo eu vi, né? Eu sei, né? E essa outra testemunha muda, marginal, sobre a qual não se sabe se fala, pois não seria preciso nem mesmo saber escutá-la. A diferença ainda está do lado do corpo. O homem do saber-poder objetivo esconde sua existência psicossomática, sexuada e frágil, quando delega o monopólio da violência a uma polícia que pode sujar as mãos enquanto ele alimenta a ilusão contraditória da incorporeidade humana, em nome da qual os outros corpos podem aparecer como objetos estranhos, emotivamente indiferentes. Ele desenvolve sua anestesia sensorial para melhor exercer o conhecimento em meio às próteses técnicas e erige a separação como condição de objetividade e sua falta de intimidade com seus semelhantes como necessária deformação profissional. Aquela coisa do homem não pode avançar, o homem tem que ser um profissional. Essa coisa do patriarcal mesmo, do sujeito masculino, enquanto esse sujeito que tem a condição de possibilidade de estar sempre distanciado, porque ele observa objetos. O mundo é objetivo. E vou terminando. O corpo dos excluídos do discurso, pelo contrário, é um corpo falante e não escutado, e que tem como característica central procurar reduzir a separação, pois para ele esta é apenas uma fonte de fragilidade e jamais um instrumento de poder. Esse corpo é a testemunha que se dissolve e morre com o objeto de seu testemunho. É aquele que não pode se extrair do ventre da dominação sem morrer, que não conta com a distância que permite aos sujeitos, sustentados pela instituição, fingir uma estranheza em relação ao horror do mundo, recortar um espaço limite para sua cumplicidade com o desastre. E esses sujeitos sustentados pela instituição seriam a única condição em que o sujeito idêntico a si existe. A ideia das políticas de identidade mais trivializadas, né? A testemunha que não entra no modelo de um discurso autorizado pelo pelo saber-poder, é a figura paradoxal da falta e da impotência. Seu corpo e seu estar aí produzem apenas o grito inarticulado de quem, dizendo eu, procura verdadeiramente se designar e, por isso, mente e se coloca do lado dos culpados. Não existe nenhuma virgindade do lado dos oprimidos, dos excluídos da história, sejam eles mulheres, minorias ou classes. Ao contrário, o oprimido é aquele que não tem outra escolha senão participar da máquina de dominação. Aliás, ele é o produto mais dependente e menos capaz de autodeterminação dessa máquina. É na ruptura do jogo significante que podem se liberar perspectivas para uma prática da liberdade. O que é preciso combater é a nossa desconfiança última em deixar falar os corpos sofredores sem lhes acorrentar a um eu, pois é justamente sobre esse acorrentamento que a dominação se apoia, negando esse corpo quando ele reivindica independência e fazendo com que volte a funcionar quando ele mostra a toxicidade de uma vida colocada sob o jugo do governo. É preciso calar o discurso do poder, tanto sobre o nosso sofrimento, quanto sobre o nosso gozo. Toda a prática de liberdade parte daí. Desculpa os trechos longos, mas eu acho que são muito interessantes para ilustrar essa ideia, essa hipótese, que para mim me parece central, que é essa hipótese de apagamento subjetiva, digamos assim, né? Ou seja,
se pensar uma metafísica como teoria dos dispositivos, uma espécie de necessidade do Qigong, creio que me parece que a proposta de escape que o Qigong aponta é essa aposta de se instalar nesse lugar da subjetivação, desse lugar em que a gente... E esse é um fragmento que me parece muito próximo da própria ideia do Agamben do dispositivo, né, digamos assim, né, em que somos corpo e em contato com o dispositivo cria-se essa figura subjetiva. Né? Então, nesse sentido, essa ideia de... não é como fazer bom uso dos dispositivos, né, mas sim uma espécie de tentativa, e quando o Agamben usa o termo... ele usa a ideia de desativação, né, ou quando ele usa a própria ideia, como a Cássia estava falando quando cita a carta final dos gregos, essa ideia de uma potência destituinte, digamos assim, ou seja, a mesma empresa... Dá uma conferência na Grécia, chama From There. Então ele começa a articular essa ideia de potência destituinte. Então, acho que nesse sentido, eu queria pegar um pouco essa ideia dessa necessidade de... inclusive, o Agamben tem um outro texto chamado A Impossibilidade de Dizer Eu, que é uma homenagem que o Agamben faz ao Fourier, cujo livro, As Partes de Psicologia da Revolta na N-1 também tem a tradução, que é um texto sobre... Que o Jonathan tem um cordel com os nomes dos Espartaquismos. Que o Jonathan tem um cordel com os nomes dos Espartaquismos, que na realidade é a hipótese do Iese de pensar a revolta em contrapartida à revolução como esse lugar de uma espécie de assunção, de uma espécie de possibilidade de conhecer juntos. Né? Ou seja, assim, né? E tem um trecho magnífico desse livro em que ele diz que não se conhece uma cidade enquanto se está brincando ou passeando com uma moça por suas ruas, mas sim no momento da barricada. Né? E aí eu acho que é um pouco essa é a figura, digamos assim, do conhecimento conjunto, ou seja, um conhecimento que parte dessa elisão de um sujeito eu, que é tudo o pressuposto de um individualismo, da construção de um pacto social. Portanto, toda essa crítica ao social, né, que o Qigong vai fazer sobre a crítica dos movimentos sociais, essa crítica dos movimentos. Mesmo o pessoal do Seattle, né, depois eles vão criticar absolutamente assim, não adianta reivindicar como sendo organizações e movimentos sociais. Eles tiram uma onda imensa com o movimento de Porto Alegre, dizendo assim, bom, agora estão querendo fazer sociedades paralelas, né? Mas é o mesmo jogo, como se estivesse fazendo o mesmo jogo dos grandes estados, ou dos grandes estados não, desculpa, do Império, assim, sem perceber essa ideia. Então, ou seja, essa ideia de tornarmos anônimos, no sentido de apagar o eu, e tem um trecho que acho que vocês dois leram, que se fala dessa ideia de um inconfessável, né? Assim, um eu que não se confessa mais. Né? Isso é muito Blanchot, né? Então eu acho que uma comunidade inconfessável que é um pouco isso, né? Nós somos um comum pactuado, né? Mas esse comum que se dá justamente no momento em que não se está pensando em fazer o comum, não se está dizendo o que é comum, se isto é o comum, mas como é que o comum acontece, né? São momentos muito precários, né? Que se dão justamente, para terminar falando sobre o começo, né? Que se dão justamente nessa precariedade da presença. A comunidade é isso. Não há mais nada do que isso que a gente está nesse momento. A comunidade se dá sempre agora, né? Para a gente retomar o comitê. Né? É sempre um kairos, né? Como diz o Agamben, é sempre um kairos que pulula aqui, acolá, né? Ou seja, a tentativa de um global, de um movimento global, estamos fadados ao fracasso constante. Né? Então é um pouco isso. Obrigado. Acho que agora a gente já entra para a discussão, né? Perguntas. Tá bom. Pois é, o bar fechou. Apenas um comentário. Eu agora estudo com uma um pouco com outra cabeça, com outras coisas, enfim. E é claro que ele vai introduzir em 99, porque a música de guerra, que era uma novidade, né? Era uma provocação. Hoje em dia, de guerra, estamos em guerra,
está generalizado. Então, as publicações estão se multiplicando, né? Isso faz parte abertamente de uma linguagem política, inclusive de uma linguagem militar, então a guerra urbana, a guerra cinética, a guerra híbrida. Bom, então, a questão da guerra, no seu sentido belicoso, né, é uma coisa que se generalizou, que acho que nos últimos 5 anos, talvez. Depois de 2008. Acho que 2008 é um marco. É um marco. É um marco, né? Daí o estado de guerra, o estado de violência, tem todo mundo. Então, eu acho que a essa altura, um pouco desse que você colocou, talvez a gente tenha também que fazer uma reflexão, porque, no fundo, qual é o dinâmico, de que guerra estamos falando, né? Porque isso virou, por exemplo, inclusive que tem uma instrumentalização disso. Né? Em torno da guerra, então, foi mais punição, em torno da guerra foi mais exército, em torno da guerra você vai para o enfrentamento, porque aqui a ideia de uma destituição, a ideia do anônimo, a ideia do ser ninguém, é exatamente a ideia de que você não vai para o confronto belicoso, né, tal como a lógica da guerra, que a gente aprendeu, está por aí. Né? Então, o que estamos falando? Né? Acho que é uma reflexão que acho que tem que ser partilhada, coletiva, construída, mas enfim, estamos em guerra. Mas então, qual é o ponto? Qual é o dinâmico? Né? Acho que tem um desafio para a gente ver que é uma questão reflexiva, filosófica, ontológica e prática, no sentido das formas de vida. Né? Porque senão a gente entra um pouco nessa lógica da guerra belicosa, do enfrentamento, do confronto, né? Que não é. A gente até tem que passar porque, enfim, não escapamos dele, mas aonde faz a diferença não é essa, porque a ideia da desativação, né, é que você sai do jogo, ou entra num outro jogo. Ninguém tem a forma para isso, não sei, são questões situacionais, são formas de vida, até porque a gente muitas vezes não pode evitar o confronto. Está aí, né? Porque tem a circunstância da vida também nos exige. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Mas eu acho que aí a questão da guerra, isso aí, na verdade, eu tenho que escrever um texto sobre isso, entendeu? Eu tenho 2 encomendas sobre a questão da guerra, entendeu? Então, eu estou atrás disso, né? Quer dizer, um pouco. Eu tenho trabalhado com a noção de guerra, né? Mas, de repente, você percebe que tem uma polissemia ali, que é um caso de disputa também. Não, Então, eu acho que é importante a gente. No momento que o Ticum saiu, era a virada da globalização. Esse ato não tinha acontecido ainda. Né? Mas agora, não tinha. Então, sim, mas não tinha acontecido ainda o 11 de setembro, não tinha acontecido um monte de coisa. Né? Então agora a gente vai ter que um pouco pegar a questão, assumir o bastão e refletir um pouco sobre o que é falando. Não, então, justamente por isso que eu quando eu reli, eu também tinha lido na tradução da GLAC, né? Sei lá, talvez 4, quando que saiu? 2014. Então é isso, uns 4 anos atrás. Mas, e eu acho que você coloca uma coisa muito interessante, Vera, quer dizer, como que eles estão falando dessa guerra civil, acho que talvez de todas as referências que você colocou, 2 são importantes, né? Como que eles estão falando de guerra antes de 11 de setembro e antes do que disparou a guerra disciplinada, vamos chamar assim, que são as políticas de austeridade. No fundo, acho que a tradução para isso que vem se chamando de estados de violência, guerra urbana, tal, são as políticas de austeridade que vão combinar saneamento fiscal, saneamento de dívida. No fundo, vão combinar dívida e militarização. Eu tenho pensado. Isso, né? Tem um bonito aqui, é exatamente isso. Estamos em guerra. Né? No sentido de uma guerra, inclusive, não por acaso, a questão do colonialismo e o neocolonialismo voltou. Sim, sim. Né? A definição dele é muito boa. Quer dizer, quando ele diz, bom, estamos em guerra contra as populações, com todos esses, enfim, ingovernáveis, a guerra contra a população é uma matriz colonial, é uma coisa muito boa. Então, isso não é só da austeridade, não, né? sim. Porque é um mundo ingovernável. Né? Sim, não, mas governável pela. Assim, só para amarrar uma coisa que eu acho importante. Assim, quer dizer,
que eles retomam, que o Agamben também comenta e tal, é um pouco a proposição que do Foucaultiano, que o próprio Foucault vai rever depois, nas vidas do político, que é de pensar o poder por uma intangibilidade guerreira, né? Então, saindo um pouco da noção clássica, que é o Maquiavel da guerra, né, que é o Clausewitz, de que a guerra seria um momento no qual a política estava suspensa. Então ele vai e inverte o Clausewitz. De alguma maneira, o próprio Foucault meio que se corrige quando ele vai discutir a governamentalidade, ele vai falar, olha, de repente o econômico se tornou uma intangibilidade mais favorável do que o guerreiro. O que eu estou pensando, e também isso eu estou pensando meio em voz alta, é que, por exemplo, quando o Agamben fala emite o seu texto na saída do Syriza, né, por uma teoria do poder destituinte, ele inclusive faz uma crítica ao que os gregos chamam de cocoloforos, né, que são os encapuçados, dizendo que eles são ativadores da política de segurança. Né, então, e que seria o momento de pensar alguma coisa de se retirar. Digamos que a conversa que eu quero retomar aí passa um pouco por uma releitura que tem sido feita do Foucault também. Então, por exemplo, quando eles criticam a noção de povo ou de multidão, de alguma maneira eles acabam criando uma espécie de conversa atemporal ou em momentos diferentes com, por exemplo, o que a Wendy Brown vai levar adiante de uma democracia sem povo, né? Como chama? Louis de Dias. Qual que é meu feeling, né? O que eu chamei aqui da possibilidade de uma estilística, de uma tática suficiente? Seria se recolocar nessa condição de sujeito, não necessariamente belicoso, mas de que está em luta, né? Retomar uma linguagem da luta. Por isso que talvez, o que eu achei mais interessante você colocou, é que talvez não seja o caso de retomar a ideia de guerra, mas talvez retomar a ideia de luta, de combate, né? Na quinta-feira, quando a gente conversou sobre isso, eu lembrei muito do Foucault falando de que estudar as prisões é ouvir o ronco das batalhas, né? Quer dizer, é entender quais são os embates que estão se dando ali. Porque o que mais me incomoda, na verdade, e talvez é até um pouco o que incomoda o Tikkun nas suas críticas ao Negri, por exemplo, ou a toda uma tradição que se reivindica democrática, é um pouco a ideia de que é possível retirar a condição de embate ou a condição de combate quando se faz política. E como que o Estado, ao inventar essa espécie de mitologia da violência, no fundo o que ela está fazendo é roubar a violência da gente. Né? Quer dizer, é roubar ou sei lá, de alguma maneira expropriar a nossa capacidade de autodefesa. Eu prefiro a ideia de autodefesa do que a ideia de violência. Então, não sei, no fundo, eu concordo com o texto do Agamben na Grécia.